friends, how are you? Aqui quem tá falando é a Teacher Jéssica. Eu espero que vocês estejam todos bem. Para a gente iniciar o nosso encontro online, eu vou fazer uma revisão do que foi visto no capítulo 4. Nós começamos a iniciar, o capítulo 4 e depois vou para o capítulo 5, certo? So, let's go, vamos lá. Pessoal, como que vocês podem lembrar, o capítulo 4, ele falou um pouquinho sobre idols, O vocabulário dessa unidade, desse capítulo, falou um pouquinho sobre ídolos. E aí eu pedi para que vocês me ajudassem a lembrar de pessoas que são consideradas ídolos e dizer quais são as características que fazem de alguém se tornar um ídolo, tá? Por que algumas pessoas conseguem se destacar a ponto de influenciarem e inspirarem outras pessoas, Enquanto outras não. E aí vocês me deram vários exemplos de pessoas que vocês consideram ídolo ou ídola e a razão pela qual vocês acham que essa pessoa merece destaque no mundo, certo? Mas hoje eu vim aqui para a gente focar um pouquinho mais na gramática, tá bom? E a gramática que vai fazer parte do capítulo 4 é a gramática que vai falar um pouco sobre comparative of equality. Para quem está em dúvida do que seria esse comparativo de igualdade, é quando eu estou comparando duas coisas ou duas pessoas, mas que por algum motivo essas pessoas elas são iguais. Então eu faço uma comparação, mas nenhuma vai se destacar por ser pior ou melhor do que a outra, tá bom? Então, quando duas coisas ou situações são iguais ou equivalentes, é possível compará-las usando a estrutura as. Essa comparação ela pode envolver adjetivos ou advérbios. É importante que vocês lembrem-se do que faz uma frase comparativa, tá? Quando eu comparo pessoas, situações, objetos, normalmente eu vou comparar todos esses fatores através de características. E vocês bem sabem que a classe gramatical que estuda as características são os adjetivos, tá bom? Quando eu quero comparar algo, eu vou utilizar, na maioria das vezes, adjetivos. Eu vou dar um exemplo em português. Matemática é tão difícil quanto física. Como vocês podem reparar, eu estou comparando duas disciplinas escolares, matemática e física. Porém, quando eu utilizo a estrutura tão quanto, demonstra que não há diferença entre matemática e física quanto ao grau de dificuldade. As duas são iguais na mesma proporção, no caso, São difíceis na mesma proporção, tá certo? Eu coloquei aí dois exemplos. She is as famous as he is. E aí é importante que vocês, além de conseguirem identificar o que está sendo comparado, vocês consigam identificar qual é o adjetivo ou o advérbio que está presente na frase. Então, o adjetivo nesse caso vai ser a palavra famous. E quando eu faço a tradução dessa frase, vai ficar: ela é tão famosa quanto ele é. Tanto ela quanto ele são pessoas famosas, mas não existe ninguém que seja mais famoso do que o outro. Por isso, é uma comparação de igualdade, tá? Como vocês podem reparar, eu tenho a estrutura as, esses três pontinhos, as reticências, é para que eu insira, para que eu coloque o adjetivo, a característica em questão. E posteriormente eu tenho mais um as. Traduzindo para o português vai ficar o tão quanto, tá bom? A segunda tá assim: We should care about education as intensely as Malala and Muzum. Aí já vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Toda vez que eu tiver o sufixo ly, li, é traduzido como mente, tá? Então ali é intensamente, é um advérbio. Vocês sabem que para eu colocar, transformar um adjetivo em advérbio, eu coloco na sua grande maioria o sufixo mente, que em inglês é caracterizado por li. Então nós devemos nos preocupar com a educação tão intensamente quanto a Malala e o Muzum, tá?
um pouquinho diferente da primeira frase, porque agora eu não estou utilizando mais um adjetivo, e sim um advérbio, ok? Então, no caso, aqui vocês puderam perceber que eu posso sim fazer diferentes comparações entre objetos, pessoas, e também posso utilizar essas comparações com adjetivos ou advérbios, mas não há diferença entre os fatores que eu estou comparando. Por isso que o nome da gramática é comparação de igualdade. Quando eu quiser montar a frase, né, a estrutura para eu montar essa frase, ela vai ser reticências, as plus adjective, o as mais o adjetivo, ou se for um advérbio, adverb plus as, e a continuação. Outros exemplos, se for no modo negativo, vão ficar assim. This band is not as successful as BTS. Essa banda não é tão bem sucedida quanto BTS. Is your favorite singer as talented as mine? A sua cantora ou cantor favorito é tão talentoso quanto a minha ou o meu cantor? Tá? Então aí foram outros modos de frases que eu estou comparando, porém agora utilizando os modos negativo e interrogativo, certo? Isso foi um pouquinho do que eu tinha para mostrar para vocês com relação ao Chapter Number 4, que falou sobre idols, sobre ídolos, tá bom? Então lembrem-se, o vocabulário do capítulo 4 foi com relação a ídolos e as características que fazem de alguém se tornar um ídolo, e a gramática, por sua vez, falou sobre Comparative of Equality, comparativo de igualdade. Nós agora vamos para o Chapter Number 5, que vai falar sobre attitudes, sobre atitudes, tá bom? Com relação a atitudes, vocês vão ver aí no livro de vocês que vai falar sobre as características, né, de pessoas que têm boas atitudes, o que são consideradas boas atitudes e etc. Como eu sei que vocês têm mais dificuldade na gramática, eu foquei mais na questão gramatical, que vai ser uma continuação do que nós vimos no Chapter 4, no capítulo 4, tá? Até então nós vimos a questão de uma comparação igualitária, não havia diferença. Mas agora nós vamos comparar Comparative of Superiority, superioridade. Como o próprio nome já diz, quando eu digo que algo é superior a outra coisa, quer dizer que é maior, melhor e por aí vai. Especificamente nessa gramática, é importantíssimo que vocês olhem, revisem quantas vezes for necessário as regras, porque não são poucas regras e todas as regras vão cair sobre ou adjetivo ou advérbio, dependendo do que eu quero falar nessa minha frase. Vamos lá? Então, o comparativo de superioridade ele vai ser usado para contrapor dois elementos. Vai haver um predomínio de um em relação ao outro, como o próprio nome já diz, tá? Com relação às rules, as regras, antes de eu começar a destrinchar uma por uma, eu quero que vocês se atentem ao primeiro tópico que aparece aí no slide, que é a palavrinha than, tá? Eu sei que alguns já vão se recordar do que é, mas pode ser que outros tenham dúvida. Pessoal, quando eu quero comparar algo, eu preciso da palavra than para que haja o encontro, o elo entre as duas partes da minha frase. Por exemplo, se eu digo matemática é mais difícil do que física, eu preciso do than para poder haver o encontro entre os dois fatores que eu estou comparando, certo? E aí, vocês, como eu já falei, vão ter que prestar atenção ou nos adjetivos ou nos advérbios. Os adjetivos curtos, para a maioria deles, eu vou acrescentar o ER. Então, por exemplo, a palavra old, que é o adjetivo velho. Para ficar mais velho ou mais velha, eu vou acrescentar ER no próprio adjetivo. Vai virar older, certo? Cheap, que é mais barato, vai virar cheaper, ok? Para a maioria dos adjetivos. Se o adjetivo terminar em
eu vou acrescentar R, certo? E aí nice vai virar nicer, safe, que é seguro, vai virar safer, ok? Lembrando que é importantíssimo que vocês se atentem ao tamanho do adjetivo. Como eu já falei, esses são adjetivos considerados pequenos, curtos. Se o adjetivo terminar em consoante mais Y, eu vou mudar o Y para I e vou acrescentar ER. Por exemplo, a palavra busy quer dizer que está ocupado. Eu tiro o Y e acrescento IER, busier. A palavra happy, que é feliz. Se eu quiser falar que está mais feliz, tiro o Y, acrescento o IER, virando happier. Tá bom? Adjetivo que termina em consoante, vogal, consoante, aquela regrinha do CVC. Eu dobro a última consoante antes de acrescentar o R. Quais são os exemplos? Thin, mais magro, né? Se eu quiser falar que é mais magro ou mais magra, eu coloco mais um N por ser a última consoante antes de acrescentar o ER. Vai virar thinner. Sad, que é triste. Consoante, vogal, consoante. Eu acrescento mais um D. Triste, mais triste vai virar sadder. Como vocês podem ver, a palavra thin ela é composta de 4 letras, enquanto a palavra sad é composta por 3 letras. Tá? Essa questão do consoante e vogal consoante, ela só vai funcionar se a palavra tiver no máximo 4 letras, sendo que as 3 últimas ou as 3 letras, né, da palavra, do adjetivo, forem CVC, consoante, vogal, consoante. Tranquilo? Como vocês podem ver, o comparativo de superioridade ele vai ter muito mais regras do que o comparativo de igualdade, que era só o S. Agora nós vamos para as regras dos adjetivos longos, os adjetivos que são considerados compridos. Teacher, mas como é que eu vou saber quando é curto ou longo? Pelo tamanho da palavra. Visualmente vocês já conseguem ter uma noção do que é considerado pequeno e do que é considerado grande. E vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê os exemplos. Adjetivos longos, eu não vou mudar a forma do adjetivo. Eu vou continuar com a mesma palavra, porém eu vou colocar a palavra more na frente. Então, por exemplo, comfortable, que é confortável, para eu dizer que é mais confortável, eu coloco more comfortable. Expensive, mais caro ou mais cara, eu boto more expensive. É mais fácil porque não tem tanta regra. E, por último, eu tenho o que nós chamamos de adjetivos irregulares. Como o próprio nome já diz, algo que é irregular quer dizer que não segue a nenhuma regra, não segue regras, tá? Então quer dizer que a palavra vai mudar. Por exemplo, a palavra good, que é bom ou boa. Eu não digo que algo é mais bom ou boa, eu digo que algo é melhor. Então por isso que good vai se transformar em better. Tranquilo? Por sua vez, a palavra mal, eu não digo matemática é mais mal, física é mais mal, português é mais mal. Não, eu digo que é pior. Então, bad vai se transformar em worse. E a palavra far, que quer dizer distante, longe, eu vou trocar por further. Tranquilo? Por isso que as palavras são irregulares, porque elas vão modificar muito. Com relação a fazer frases comparativas utilizando advérbios, eu vou utilizar o more mais o advérbio, mais o than. E o exemplo que eu coloquei aqui foi o seguinte: The ant behaved more carefully than the dove. A formiga se comportou mais cuidadosamente do que a pomba ou o pombo. Tá? Percebam aí que tem o more, carefully, como já tem o ly no final, esse ly vai caracterizar um advérbio, e a palavrinha than para eu fazer a ligação, que significa do que, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu vou agora explicar o que vocês vão ter que fazer aí de casa com relação às tarefas. Vamos para o nosso homework time, a hora da tarefa, tá bom? Eu quero que vocês realizem as atividades dos capítulos 4 e 5. Façam os logs, que são os exercícios que demandam um pouco mais de tempo, que vocês muitas vezes vão ter que fazer textos. Também façam as atividades de áudio. Os áudios eles estão disponíveis na plataforma. E, obviamente, não esquecer dos vocabulários de cada capítulo. Eu sei que vocês se preocupam muito em saber a gramática, mas vocês precisam adquirir vocabulário. Então, estudem, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, tá?
Sigam aí direitinho o roteiro e até mais. Bye, bye.